paz. Amém, igreja? Vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Obrigado, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Queremos nesta hora apresentar todas as coisas na Tua presença, Senhor. Te apresentamos essa igreja, te apresentamos a família de cada um. Supre agora todas as coisas, nas necessidades de cada um. Estende as Tuas mãos para curar, para abençoar, para fortalecer. Opera, Senhor, o milagre da salvação, o milagre da reconciliação, Senhor, o milagre da restituição, Senhor. Opera neste lugar. E nós oramos também pela igreja em todo o Brasil, oramos pelo nosso país, Senhor, que a Tua bênção esteja presente. Te apresentamos cada família, Senhor, as famílias que estão aqui ao nosso redor, que precisam da Tua bênção, que precisam da Tua graça. Vem operar, Senhor, usa agora esta palavra, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, toca nos corações, em todos aqueles que ouvirem essa palavra, dá um despertamento, Senhor, e usa com poder nas Tuas mãos. Opera este milagre, Senhor, nós colocamos tudo na Tua presença e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos ler um texto. É um texto conhecido, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Se você puder ler na sua Bíblia ou no celular. Mas é um texto muito conhecido. E vamos ler poucos versículos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler 4 versículos apenas. 1 Samuel capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 7, só até aí. Diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois te não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Só até aí. A leitura de hoje é somente esta. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas, algumas situações, algumas experiências. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós temos vivido hoje uma situação mundial muito tensa, muito difícil. Qualquer pessoa que acompanha um mínimo de coisas percebe que em todo lugar, em todos os reinos, em todos os lugares, há uma instabilidade, há uma dificuldade, há uma insegurança do que vai ser. E esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Até há pouco tempo atrás, não se falava de guerras, era bem isolado. Agora, qualquer lugar, qualquer vizinho está em guerra com o seu vizinho. Então, eu quero trazer isso para os irmãos, porque são tempos difíceis. E nos tempos de mudanças, nos tempos difíceis, nos tempos de incerteza, só há uma saída: buscar ao Senhor, estar na presença de Deus. Só isso, não tem outra coisa. E por quê? Porque nós não dizemos aqui, Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele é aquele que reina e que domina sobre todas as coisas, sobre todos os reinos do mundo, sobre todas as situações. O que atrapalha é o ser humano. O ser humano é que atrapalha a obra de Deus. Então, nesse momento de dificuldade, é importante aqueles que creem no Senhor. Você tem fé? Você tem fé? É claro que tem. Sabe por que eu sei que você tem fé? Porque um dia, pela fé, você ouvindo a palavra, você disse: eu creio que Jesus é o meu Salvador. E Ele entrou na sua vida. Então eu sei que você tem fé. Amém? Tem mesmo. Não importa a situação.
Às vezes ela fica adormecida, às vezes ela está amortecida, às vezes as circunstâncias faz algumas pessoas enfraquecerem, mas nós ainda cremos que Deus é o Senhor. Amém? E a nossa oração é suficiente para fazer uma obra, tocar, chegar até a presença de Deus e Ele estender as suas mãos e fazer uma obra que pode mudar toda a situação. Então, esse é o contexto, eu queria trabalhar um pouco isso, porque nesse momento aqui, Israel estava passando um momento difícil. Eles foram até Samuel e disseram: olha, nós queremos um rei. Estamos pedindo aí para que você determine um rei para nós. Só que para a gente chegar nesse ponto aqui, quando eles estavam pedindo um rei, eu preciso voltar lá no passado. Eu preciso voltar, por que chegou nessa situação? E eu quero que você acompanhe essa ideia, esse pensamento, e que nós possamos, de fato, como igreja do Senhor, viver um tempo de mudança. Viver um tempo diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero voltar lá para Moisés. Deus escolhe a Moisés. E eu quero mostrar algumas características. Quem foi que escolheu Moisés? Foi Deus que escolheu. Conhece a passagem? Moisés estava apacentando o rebanho, aí ele vê a sarça pegando fogo e não se consumia. É essa passagem aí, lá no livro de Êxodo. Então Deus escolhe a Moisés. Então a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é que quando Deus faz alguma coisa, quando parte da parte de Deus, Ele tomou a iniciativa de escolher a Moisés. Ele que escolheu, não foi o povo, foi Deus que escolheu. E quando Deus faz essa obra, aí é a bênção. Aí nós podemos esperar o melhor. E Ele escolheu. E para fazer isso, primeiro Ele conduziu Moisés ao lugar onde ele ia se encontrar com o Senhor. Olha que bênção. E aí começou a partir daquela visão, e Deus realizou um milagre. Agora, qual a razão, qual o motivo de Deus ter chamado Moisés? A gente tem que olhar para o povo que estava vivendo uma situação difícil. Entenderam, Jaque, o que eu quero chegar aqui? O povo estava vivendo uma situação difícil. E o que acontece quando o povo vive uma situação difícil? Eles começam a orar a Deus. Começa a subir um clamor na presença de Deus. As pessoas começam a colocar: meu Deus, nós precisamos de mudança, nós precisamos de algo diferente. Essa situação não pode continuar, nós estamos sofrendo, nossos filhos estão sofrendo, há muita incerteza, há muita dificuldade. Então, esse tipo de oração começou a chegar na presença de Deus. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração. Quando Ele chama Moisés, Ele fala: o clamor do povo subiu aos meus ouvidos. Amém? Então percebe que nós fazemos a diferença. Quando nós oramos, a mão de Deus age, aleluia. Quando a igreja ora, o Senhor responde. Então deve ser dessa maneira, para que haja bênção, é necessário que haja oração. Então o ponto de partida é a oração. Aí Deus vem e Ele chama Moisés. E aí, vamos falar da pessoa que Ele chama. Quando Ele chama Moisés, Ele impõe algumas condições. Primeira coisa que Ele fala: tira a sandália dos seus pés. Por quê? Porque este lugar é terra santa. Essa é a ordem que o Senhor dá a Moisés. E o que Ele faz? Ele tira a sandália dos seus pés. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, tem que existir a obediência. Aquele que é chamado por Deus tem que ser obediente a Deus. Segundo lugar, o tirar as sandálias aqui significa a humildade. Então, aquele que é chamado por Deus tem que ter a humildade de saber: se Deus usar a minha vida, não sou eu que estou fazendo. É Deus que está fazendo algo através da minha vida. Então, se nós nos colocamos ao Senhor desta maneira, com humildade,
aquilo que Deus fizera para a glória do Senhor. Primeiro ponto. Aí Deus fala assim: eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Ou seja, nesse momento, por causa da oração do povo, e porque tinha alguma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus, Deus faz uma promessa: eu vou libertar o meu povo da escravidão. Então o que nós vemos aqui? Primeira coisa, a oração do povo. Segunda coisa, Deus chama e levanta pessoas para fazer a obra. E o que Ele quer? Ele quer humildade e obediência. Estão comigo? Então vamos adiante. Por quê? Porque a outra coisa que Deus fala, Ele diz assim: eu serei contigo. Eu vou te dar autoridade. E Ele dá autoridade para Moisés. E seria uma jornada difícil. A gente lendo lá vai ver que foi uma jornada difícil. Contratempos, dificuldades, Faraó resolve, não resolve. Toda aquela parte lá que os irmãos conhecem, das pragas. Mas antes de começar tudo isso, o Senhor já sabia o que ia acontecer lá na frente. Então eu quero fazer esse paralelo. Hoje nós vivemos uma situação muito difícil. Por quê? Porque naquela época, o Faraó e os exércitos de Faraó, eles oprimiam o povo de Israel. Eles não tinham um minuto de sossego. E quando chega Moisés, piorou mais ainda. Quando Deus envia Moisés, piorou mais ainda. O povo começou a clamar mais ainda. E hoje, nós vivemos uma situação muito parecida. Aqui no Brasil, vou falar só do Brasil. No mundo inteiro está assim, muita dificuldade. Mas uma situação muito difícil. Aqueles que comandam, eles têm poder sobre a vida. É o que o Faraó dizia. Se o Faraó dizia, esse aqui vai morrer, a pessoa morria. Se ele dizia, esse aqui vai viver, a pessoa vivia. E assim está hoje no nosso país. Nós temos muita incerteza das coisas que vai acontecer. Só que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. E antes que Moisés saísse dali, da presença de Deus, para cumprir o chamado, para cumprir aquilo que foi determinado para ele, antes que ele saísse de lá, Deus fez uma promessa. E eu creio que Deus tem promessa para a minha vida, eu creio que Deus tem promessa para a sua vida também. Você crê nisso? Às vezes parece que não vai chegar, não é isso? Como é que está o seu coração aí? Não é verdade? A situação que você está vivendo hoje, parece que não vai chegar. Parece que a luta é maior do que a promessa. Mas Deus deu um sinal. E eu quero que você preste atenção nisso e creia. E creia que na sua vida, também Deus tem uma promessa e Ele vai fazer chegar na sua vida. E o que nós queremos só? Uma coisa, que você venha aqui e diga para todo mundo o quanto Deus te abençoou e glorifica o nome do Senhor. E continue servindo a esse Deus. Olha o que Deus fala para Moisés. Ele nem tinha saído de lá ainda. Nem tinha ouvido as lutas ainda. Nem tinha ouvido as dificuldades. Deus fala assim: este será o sinal. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não tinha nem começado a luta. Não tinha nem começado a batalha, mas Deus fala: olha, para você ter certeza de que fui eu que fiz esta obra, quando o povo sair do Egito, o dia que eles saírem do Egito, vocês vão vir para este lugar para me adorar e para agradecer. Então Deus já vê a vitória antes da luta. A luta nem chegou na sua vida ainda e Deus já vê a vitória. Ou de repente ela chegou e está forte. Mas eu te digo, o Senhor tem vitória para a sua vida. Tem bênção para a sua vida. E Deus é poderoso para cumprir. Ele fez isso. Ele se manifestou e cumpriu. E aí então se cumpriu aquilo que foi falado para Moisés. Só que aí nós conhecemos a história também. Se levanta Josué, se levanta os juízes, vários juízes que se levantaram. Alguém sabe o nome de algum juiz que se levantou nesse tempo? Pode me dizer aqui? Nome de algum juiz, sem ser Samuel. Gideão, Débora, Jefté, Sansão,
Baraque, Jair. Então, se você vê que está faltando conhecimento, eu te sugiro ler a Bíblia. Tá? Vai lá, lê o livro de Juízes, né? Vai ler o livro de Juízes. Vou fazer um teste com os irmãos aí. Sem olhar na Bíblia. O que diz? O que diz? Eu não fui ver, eu sei de cabeça, porque eu só ia passar de passagem aqui no Juízes. Mas o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31? Alguém sabe? Difícil, né? Quando tem uma grande vitória, que o oponente é morto, depois você pode conferir aí. Diz lá: assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que confiam em ti serão como o sol quando sai na sua força. Está escrito lá. Só um detalhe, só para atiçar você a ler um pouquinho o livro de Juízes, tá bom? Mas muito bem, chegamos em Samuel. Foi o último juiz que se levantou. E aí chegamos exatamente nessa parte. Ele chegou ao fim do seu ministério, o povo estava preocupado com a situação e pediu um rei. Aí começa o problema, irmão. Por quê? Porque era a escolha errada. Samuel não gostou, foi falar com Deus. Deus fala: ouve o povo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então eu quero entrar um pouco nesse aspecto aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo, porque nós temos uma conclusão aqui, que eu creio, meus irmãos, eu creio, que o nosso Deus vai fazer uma grande obra no nosso país. Eu creio. Então presta atenção no desenrolar dessa história. Os anciãos chegam para Samuel, marcam um encontro com ele e falam: queremos falar contigo. Eles falam: nós queremos um rei. Ah, mas por que vocês querem um rei? Ah, porque todo mundo tem um rei, a gente quer um também. Irmãos, os anciãos, aquelas pessoas experientes, aquelas pessoas que deviam ser o exemplo, aquelas pessoas que deviam estar à frente e dizer: não, nós vamos estar firmes em qualquer situação, foram os primeiros a agir de maneira errada. Isso acontece também nos dias de hoje. Você espera tanto de alguém, pela experiência que ela tem, por aquilo que ela poderia fazer de equilíbrio, de sensatez, e não, a pessoa toma umas atitudes erradas. E o argumento estava errado. Mas por que vocês querem um rei? Ah, todos os povos têm um rei. Então, irmãos, quando as pessoas tomam decisões erradas, principalmente aqueles que deviam ser o exemplo, principalmente aqueles que deviam ser aqueles que estão seguros e fortes, quando essas pessoas tomam decisões erradas, isso desagrada a Deus. E aí então Deus começa a tratar com Samuel, ele fala: olha, você vai ungir um rei sim, e o próprio Senhor envia Saul ali, conhecemos a história também, mas ele disse assim: olha, vocês querem um rei? Então diga para ele, Samuel, o que esse rei vai fazer. Ele já deu, lá no passado, depois vocês podem pesquisar também, quem gosta de estudar a palavra, você pode pesquisar que lá no passado, já para Moisés foi falado os direitos do rei. E Samuel simplesmente ele repete. E eu não vou seguir assim exatamente o texto, vou falar só a situação. Ele diz assim, os direitos do rei: olha, as suas famílias, quando vocês escolherem um rei, quando ele estiver reinando sobre vós, as suas famílias passarão dificuldades. Você quer o rei? A sua família vai passar dificuldade. Vocês vão ter que trabalhar para os outros, porque o rei vai requisitar vocês, os seus filhos, as suas filhas, e vocês vão ter que trabalhar para ele. Vocês querem o rei? Tá bom. Vocês vão perder os seus bens, porque o rei, se ele quiser alguma coisa, ele vai pedir e você vai perder. Você vai perder os seus bens quando esse rei estiver reinando. Outra coisa, vocês vão ter que pagar impostos para sustentar a família do rei, os luxos do rei, e não vai ser pouco, vai ser muito.
Vocês querem um rei? Vocês vão pagar muitos impostos. Outra coisa, alguns reis, uns poucos reis, serão bons, mas os outros serão terríveis. Ele vai favorecer as pessoas do seu entorno e vai prejudicar todos os outros. É isso que o rei vai fazer. Então, quando o povo escolhe errado, quando a escolha é errada, todo o povo sofre. Alguma semelhança com essa situação aqui do que nós estamos vivendo hoje? Por causa das escolhas. Mas tem uma situação pior ainda, irmãos. Você pensa que ficou ruim? Tem pior. Na história dos reis, e algumas vezes não foi o povo que escolheu. Alguém se levantava, matava o rei e reinava no lugar dele. Isso é escolha do povo? Não é. Alguém que se levantou e fez isso. E você vai ler a história dos reis, irmãos, que período terrível que se passou. Momentos difíceis. Agora, vamos pensar, isso daqui é uma coisa muito particular nossa. Você pode concordar ou não concordar comigo, mas é uma coisa que eu tenho isso no meu coração. Isso está comigo desde o princípio. Eu quero repartir com vocês, mas por uma razão. Para que nós, como igreja, nos levantemos, para que haja uma mudança em toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Pior de tudo, pior ainda, é quando o povo não escolhe. E aí eu quero levantar uma questão aqui. Se nós vivemos isso ou não vivemos isso. Eu tenho comigo que o nosso sistema eleitoral não é a gente que escolhe quem governa. Eu tenho isso comigo. Porque não existe controle nenhum. Quem garante que fomos nós que escolhemos aqueles que estão reinando hoje? Eu tenho dúvidas. Não sei você. Eu tenho dúvidas. E aí é pior ainda. Porque nem isso nós fizemos, nós nem escolhemos. Ou de repente nós escolhemos um, mas as máquinas escolheram outros. Eu tenho isso comigo. Mas não importa o que aconteça, irmãos, Deus está no comando. Só que numa situação dessa, como era no tempo dos reis de Israel, que o rei não era escolhido pelo povo, mas alguém dava um golpe e tomava o reino, havia morte, traição, assassinato, tudo isso. E nós vivemos isso no nosso país também. A desobediência, planos malignos. E no fim de tudo isso, vem o juízo de Deus. Foi assim que aconteceu. Vem o juízo de Deus. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque eu quero relembrar, eu quero ver quem se lembra disso, que já faz um bom tempo que eu pedi para a igreja, irmãos, vamos orar pelo nosso país, para que venha a justiça, para que Deus estabeleça o seu reino nesse lugar. Alguém lembra disso? Eu pedi aqui. Eu continuo orando sobre isso, irmãos. Algumas pessoas continuam orando. Sabe por quê? É a mesma coisa. Quando o clamor do povo chega na presença de Deus, aí há mudança. Aí as coisas se transformam. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai fazer essa obra. Deus vai nos dar a bênção para o nosso país, para a nossa casa, para a nossa família. Deus vai dar. Mas quanto mais pessoas estiverem orando e clamando, mais as orações vão chegar na presença de Deus. E Deus vai estender as mãos para nos dar a libertação. Eu creio nisso, irmãos. E isso não é uma coisa qualquer, é uma batalha, irmãos. A nossa oração vai mover a mão do Senhor. A igreja que vai fazer a diferença. Quando o povo estava sofrendo no Egito, o clamor do povo chegou a Deus. Quando o povo passava por dificuldades, Deus levantou a Samuel. Alguém orou e Deus levantou a Samuel.
Nos reis também, quando passavam dificuldade e o povo clamava, vinha a resposta de Deus. No decorrer da história também, no tempo do Império Romano, quando o povo estava ali oprimido, eles começaram, havia um grupo ali que começaram a clamar a Deus, e o Senhor enviou Jesus, e Jesus levantou os discípulos para fazerem a obra. Então nós podemos ver que no decorrer da história, Deus vai socorrendo o seu povo em cada situação difícil. Ele vai estendendo as mãos e socorrendo. Então, irmãos, o que vai mudar, o que vai trazer mudança para nós, é quando Deus levantar pessoas que se coloquem ali na posição de intercessão, de oração, de adoração, e isso vai mover a mão de Deus para trazer a libertação, aleluia. Você gostaria de ver isso? A justiça de Deus, irmão, não a nossa. Nós não estamos fazendo isso por vingança, não. Mas pensa nas pessoas que estão sendo oprimidas, as pessoas que estão sendo roubadas, as pessoas que estão passando fome, passando necessidade. Se eu perguntar aqui para os irmãos, né, eu não vou ter nenhuma pessoa, nenhuma sequer, que passou frio com esse frio todo que nós passamos aqui. Tem alguém que passou frio? Acredito que não. Aqui não. Eu acho até que alguém passou calor. Pois tanto cobertor que passou calor, que precisou jogar todos os cobertor fora. Né? 2, 3. Alguém se cobre com mais de 3 cobertores aqui? E a gente passa calor, né? Mas você já pensou aquela pessoa que não tem? Irmãos, não é de hoje. Deixa eu compartilhar uma coisa simples, bem simples. Eu acho que talvez tenha falado isso já, mas eu sempre gosto de repetir para os irmãos saberem. Quando nós dirigimos uma igreja lá no bairro da Casa Verde. Casa Verde é um bairro muito grande e tem uma parte que tem pessoas que têm muitas posses e tem outra parte que não. As pessoas moram em lugares difíceis. E lá íamos nós visitar a pessoa lá no barraco, eu e a pastora, levávamos ali um alimento, levávamos um cobertor, até um guarda-chuva a gente levava, que a pessoa saía de manhã para trabalhar, não tinha um guarda-chuva, se molhava, ficava o dia inteiro com a roupa molhada. E um dia nós fomos visitar uma casa, era um dia de frio, entramos ali no barraco de madeira e tinha uns vãos desse tamanho, assim, de uma tábua de madeira para outra. Irmãos, passava um vento gelado ali, então nós fomos levar alguns cobertores para aquela família. É sobre essas pessoas que eu estou falando, que não tem condição, que às vezes você não sabe, às vezes você não conhece, mas elas precisariam de algo, de um socorro. Então, a nossa parte como a igreja é socorrer essas pessoas, mas principalmente, irmãos, nos colocar em oração para que toda essa situação mude. Porque é uma injustiça, enquanto pessoas passam fome, passam frio, e não tem, às vezes, o alimento para comer, tem pessoas que estão desviando bilhões e bilhões só para satisfazer os seus luxos. Isso é uma injustiça, irmãos. Isso tem que ser denunciado na presença de Deus. E é a igreja do Senhor que tem esse papel, é a igreja do Senhor que tem que se levantar para ocupar essa posição. É a igreja do Senhor que tem que fazer com que o clamor chegue até a presença de Deus, e Deus fala, tá bom, basta, eu ouvi o clamor da igreja, a partir de hoje eu envio o meu anjo, eu envio a minha justiça, eu envio a minha salvação, eu envio aquilo que for necessário para que haja paz, para que haja bênção, para que haja alegria. Então, irmãos, entendemos isso? Então eu quero fazer o seguinte, irmãos. Eu quero fazer 2 coisas hoje. A nossa oração vai ser nesse sentido. A primeira delas é que nós assumamos um compromisso de colocar tudo isso diante do Senhor. Faz pelo menos essa semana. Levanta um clamor, fala, Senhor, tem tanta dificuldade no nosso país, tanta injustiça. Senhor, dá-nos uma resposta. Eu queria tanto que viesse logo no meu coração. Queria tanto que viesse logo. Mas só vai chegar quando a igreja se posicionar. Quando a igreja se colocar. E aquele que fala, quando a gente está aquecido, a gente não lembra daquele que passa frio. Quando a gente tem uma mesa farta,
a gente não lembra daquele que tem fome. Mas vamos colocar isso na presença do Senhor. Muitos aqui já passaram dificuldades, eu mesmo passei. Mas o Senhor me abençoou, e eu quero que essas pessoas que passam dificuldade hoje sejam abençoadas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é nós determinarmos no nosso coração: eu quero ser um desse que vai clamar ao Senhor, vai buscar a Deus, vai clamar ao Senhor para que haja mudança no nosso país. Posso contar com a igreja? A segunda coisa, e eu quero fazer algo aqui, que eu quero que você entenda e esteja esclarecido na sua mente e no seu coração. Algo que eu vou fazer aqui. Assim como Deus chamou Moisés, assim como Deus chamou Josué e o juiz, e Samuel, e os reis, aqueles que foram bons, Deus levantou os profetas. Eu quero hoje perguntar: existe alguém aqui que gostaria de receber algo de Deus? Fala, eu quero que Deus levante a minha vida. Eu quero entrar nessa batalha, mas com a unção de Deus na minha vida. Se tem alguém aqui que tem esse desejo, fala, Senhor, eu quero hoje, ouvindo essa palavra, eu quero que a minha vida seja diferente a partir de hoje. E eu quero ser uma pessoa que vai clamar a Deus e vai fazer a diferença. Se você tem esse desejo no seu coração, eu te peço que você venha aqui, eu quero ungir a sua vida, para que Deus te levante com poder e com autoridade. Ninguém precisa ver, mas Deus pode usar a sua vida em qualquer lugar, mas que você se levante com poder e com autoridade, e a sua oração venha mover a mão do Senhor. E eu quero fazer mais uma coisa aqui. Lembra quando o Senhor falou para Moisés: olha, você vai tirar o povo e vocês vêm adorar ao Senhor nesse monte aqui, no monte que o Senhor Jesus falou, que Deus falou com ele. Eu quero fazer um propósito aqui com os irmãos. E os irmãos me ajudem nessa oração. Eu creio, irmãos, eu creio que dentro de algum tempo, não sei se poucos, se muitos, se dias ou meses ou anos, eu gostaria que fosse meses, de repente semanas, que Deus fizesse uma grande mudança no nosso país. Eu creio que Ele vai fazer. E eu quero desde agora, irmãos, pastor William, que a gente marque um culto aqui de ação de graças para aquilo que Deus fez no nosso país. A gente vai vir aqui agradecer, louvar o Senhor e dizer, o Senhor ouviu o meu clamor, Ele se inclinou e respondeu a minha oração. Vamos fazer isso, pastor? Eu creio, irmãos. Eu tenho tanta certeza que Deus vai fazer alguma coisa, que eu já quero marcar aqui um culto de ação de graças, para nós louvarmos a Deus e glorificarmos a Deus pela obra de libertação que Ele deu no nosso país. Você aceita isso? Eu creio, irmãos, eu creio. Então está marcado, pastor William, não sei o dia, não sei a hora, mas está marcado aqui, porque o Senhor vai usar a sua vida, o Senhor vai ouvir a sua oração, e Ele vai estender as mãos e enviar o anjo da vitória para fazer justiça no nosso país. Amém? Quem gostaria de receber uma unção para fazer a obra do Senhor de uma maneira poderosa? Uma maneira poderosa. Nós vamos ungir aqui, eu creio. Eu peço que a igreja se coloque em pé nesta hora. Já começa a orar, Senhor, faz uma obra nesse país. Faz uma mudança, desperta, Senhor. Glória a Deus. Todo mundo que está aqui quer a unção, então nós vamos ungir a sua vida. E que a igreja esteja orando. Alguém levante a voz na oração. Alguém que tem uma voz forte, levante a voz e comece a orar na igreja. Senhor, venha abençoar nesta hora. Glórias ao teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor.
Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome, louvado seja teu nome. Eu quero pedir uma coisa para vocês que vieram aqui. Eu quero que a igreja continue orando também, mas cada um que sentiu no coração de vir aqui e participar desse propósito, ore 1, 2 vezes ao dia, quantas vezes for possível, e coloque a sua vida no altar do Senhor. Porque eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. De repente Ele vai começar a usar a sua vida com poder, e vai haver uma grande transformação. Uma coisa eu tenho certeza, tenha isso no seu coração. Quando o clamor da terra chega na presença do Senhor, Ele vai marcar um dia. Ele vai marcar um dia. E Ele vai fazer a obra dEle neste lugar. Creia nisso. Fique firme na oração. E o Senhor vai fazer grande obra. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe a igreja. Pode voltar para os seus lugares.